Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. O tema da mensagem do vídeo de hoje é para os jovens. Jovens, não se contaminem. Eu gostaria de deixar uma passagem da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao 21, que diz assim: No terceiro ano do governo do rei de Judá, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então Adonai, o Eterno, entregou a Jeoaquim, rei de Judá, e toda a cidade cativos nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor, nas terras de Sinar, isto é, região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Mais tarde, o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem perfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos, e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Entre esses jovens estavam alguns vindos de Judá, cujos nomes eram hebraico, que significavam Daniel. Daniel quer dizer Deus é meu juiz. Ananias, Iavé é misericordioso. Misael, ninguém se compara a Deus. E Azarias, Iavé é o meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel o chamou de Beltesazar, que em babilônico quer dizer Bel proteja sua vida. A Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. A Misael nomeou Mesaque, quem é como Deus, lua. E Azarias deu nome de Abednego, servo do deus Mercúrio. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Todavia, aquele mordomo advertiu a Daniel, dizendo: Tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por vossa causa. Então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem as iguarias da mesa do rei,
e trate os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Assim, ele atendeu ao pedido de Daniel e observou a experiência proposta por 10 dias. Passados 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho do rei, que lhes havia sido designados, e em lugar dessas iguarias e do vinho real, passou a servir-lhes vegetais. No caso destes 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel ainda receberá algo a mais, sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Então, passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos, o chefe dos oficiais os trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino, e isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Assim, Daniel permaneceu como oficial do rei até o 1º ano de Ciro, o imperador. Amém, glória a Deus. Então vamos lá para a mensagem. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Introdução. Vivemos num contexto de ameaças virais, risco de contágios de doenças, pandemia e focos endêmicos em vários lugares do mundo. De alguma forma viral, também somos influenciados por muitas ideias e práticas que não são comuns ao nosso contexto. Séries televisivas, conversas de redes sociais e tendências midiáticas vindas de outras culturas são facilmente absorvidas, a não ser que estejamos atentos. Daniel e seus amigos. Esse grupo de amigos foram levados cativos ainda muito jovens para a Babilônia. Longe dos pais, da família e de seus líderes religiosos, eles poderiam ter facilmente assimilado a cultura imposta pelos babilônios, sobretudo nas práticas comuns na corte real do nosso país. Mas Daniel e seus amigos tinham qualidades que sobressaíam a muitos jovens. Primeira qualidade de Daniel e seus amigos: identidade. Use uma carteira de identidade como exemplo. Exemplo: quais são as informações essenciais contidas? O nome, né? Daniel tinha o seu nome escrito no livro da vida, ou seja, ele sabia que o nome dele já estava escrito no livro da vida porque ele servia a Deus, o Senhor dos Senhores, o Eu Sou. E assim como Daniel, nós jovens devemos ser, se separar desse mundo que não nos leva a nada, a não ser caminho de morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. Romanos 6:23. Com quem você tem andado, jovem? Qual é a sua distração? Essa pergunta também faço para mim.
devemos não se contaminar com a iguaria do rei. Devemos andar segundo a palavra de Deus. E esses jovens, Daniel e seus amigos, não se contaminaram com as iguarias do rei, com a religião imposta pelo rei, com um Deus que era um Deus que não falava, né? Uma estátua. E se pegarmos o capítulo 2, 3 de Daniel, vamos ver que o rei mandou fazer uma estátua e eles não se prostraram diante daquela estátua e foram lançados na fornalha por não adorarem aquele Deus imposto, né, pelo rei. E assim devemos ser como Daniel, não se prostrar, não se curvar a deuses que não tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, som nenhum sai da sua garganta, como vai dizer o Salmos 115. Devemos fazer a diferença, seja na escola, faculdade, com nossa família, no ônibus, no ambiente de trabalho. Devemos fazer a diferença, sendo o sal da terra e luz do mundo, como Daniel e seus amigos fizeram a diferença ali em meio a povos estranhos. Foram levados cativos, mas não se misturaram com as iguarias do rei, imposta pelo rei. E ali eles continuaram buscando ao seu Deus único, ao verdadeiro Deus, o Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. Amém? Continuando, na identidade tem a filiação, como o nome do pai, da mãe, a naturalidade, né? Quando convidamos Jesus para entrar no nosso coração, nossa identidade, ela muda, porque receberemos um novo nome no céu. Vivemos em novidade de vida em Cristo. Amém? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, do nosso Criador. Amém? Não somos como um ícone, né, da moda. Precisamos ser parecidos com Cristo. Sermos humildes, como ele foi nessa terra. Daniel e seus amigos sabiam bem quem eram e de onde vinham, para onde iam, né? Quem era o seu Deus e Rei? Você sabe quem é o seu Deus e Rei? Somente há um Deus e Rei, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Se você ainda não se entregou a Ele, se entregue, pois Ele está vindo buscar uma igreja genuína. Amém? Sem mácula, sem ruga. Ele é o verdadeiro Deus, Ele é o único Deus, Ele é o eu sou. Amém? Você conhece a sua identidade em Deus? Essa é uma pergunta. Segunda coisa que podemos observar em Daniel e seus amigos, o caráter. O caráter remete à integridade e índole e à honestidade de quem você realmente é quando não tem ninguém por perto. Isso não tem a ver com a reputação ou com o que a maioria está fazendo. Aqueles jovens tinham bom caráter, mantinham o mesmo padrão de quando estavam à frente de sua comunidade. Eles eram a mesma pessoa, tanto no convívio familiar, quanto, né, no convívio de um povo estranho. Eles se mantinham firmes na sua fé em Deus. E é assim que devemos fazer. Se manter firmes, custe o que custar, mesmo que nos custe a própria vida. Amém? Devemos continuar firmes
a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. Devemos, né, eles mantinham o mesmo padrão de quando estavam à frente da sua comunidade. Eram sinceros na fé. Eles foram honestos em agradar a Deus, mesmo quando só pensavam em si mesmos, em agradar o rei pagão. As companhias, isso é importante. Com quem você tem andado, com pessoas que vão te contaminar, pessoas que vão te levar para o buraco, ou pessoas que vão te aproximar de Deus. Porque as companhias devem ser aquelas que vão nos aproximar de Deus. Amém? Então, as companhias. Alguns ditados populares. Diga-me com quem anda e eu direi quem você é. Junta-se aos bons e será como eles. Junta-se aos maus e será pior do que eles. Ao mesmo tempo que Daniel evitou más companhias, ele tinha ao seu lado bons amigos. Aquele pequeno grupo de amigos se fortalecia unidos, mantendo as mesmas convicções e fé. Mas, se eles tivessem se juntado a jovens que considerassem normal os costumes da Babilônia, certamente não teríamos o bom testemunho deles escritos na Bíblia. O que contamina? O pecado. Este é o pior de todos os vírus que entrou em nossas vidas e nos corrompe por completo. Desde Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus, o pecado entrou e, porém, a humanidade caminha em passos largos para o inferno. Mas todo aquele que se arrepender, todo aquele que receber ao Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, porque Ele é a ponte. Ele é a ponte que nos liga, que nos leva até Deus de volta, porque o homem nasceu separado de Deus. E quando eu digo homem aqui, é a raça humana, homem e mulher. Nascemos separados de Deus. E somente Jesus nos leva até Deus de volta. Então, todo aquele que recebe a Cristo ficará livre do inferno e da morte. E quando morrer, seja a morte física, né? Ou o arrebatamento, porque essa é a esperança de todo cristão, a volta e o retorno, né, de Cristo. Viverá uma vida plena com Ele na eternidade. E também terá seu nome escrito no livro da vida, assim como Daniel e seus amigos, a todo aquele que se converteu a Cristo Jesus, que se entregou a Ele, viverá para sempre na eternidade com Cristo. Amém? Bom, Jesus explicou sobre o que contamina o homem, como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 18 ao 20. Fiquemos atentos. Há muitas formas de disseminar esse mal, mas saiba que há uma porção dele dentro de você. Temos, né, que pedir a Deus todos os dias misericórdia, porque por mais que nós estejamos na presença de Deus, o pecado ele vem, só não vivemos na prática. Todo aquele que se entregou a Cristo. Porque aquele que é ímpio, ele continua na prática do pecado. Somente Jesus, quando entra, ele muda a nossa vida. Mas se pecarmos, como está escrito em 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1, se pecarmos, temos Jesus como nosso advogado. Ele nos ajudará a não cometermos mais os erros, ao pecado. Amém?
Todos precisamos da cura oferecida por Deus através de Jesus Cristo. Ele é a cura. Ele é o milagre. Nós somos o milagre da vida. Se estamos bem com saúde, em pé, é pela misericórdia de Deus. Deus, Ele te ama. Deus, Ele nos ama. Pagou um alto preço para que eu e você possamos viver em novidade de vida com Ele, com Cristo. Amém? Através do exemplo de Daniel e de seus amigos, vemos o modo como um jovem pode se manter firme sem se contaminar. Segundo a Bíblia, há somente uma forma, né? Como vimos no capítulo 1. Não se contaminar com esse mundo, né? Na carta de Coríntios vai falar que as más companhias corrompem. Então devemos nos afastar de toda aquela pessoa que só vem fofocar, que só vem trazer discórdia, que só vem querer que o circo, né, pegue fogo, vem falar mal da outra pessoa. Devemos nos separar dessas pessoas. Pedir muita sabedoria a Deus para escolhermos bem as nossas companhias. Porque aqui Daniel e seus amigos não se contaminaram com o povo lá da Babilônia, um país estrangeiro, porque eles foram exilados por desobediência de alguns que não quiseram se arrepender dos seus atos. E o profeta Jeremias, usado por Deus, ia lá: olha, se vocês não voltarem ao Senhor, se vocês não obedecerem a Deus, vai vir um outro povo e vai sitiar Jerusalém. E eles ali, desobedientes, o que aconteceu? Virou realidade. O povo lá de Nabucodonosor, da Babilônia, sitiou Jerusalém e levou o povo judeu cativo. Por 70 anos eles ficaram cativos nessa região estrangeira, nesse povo pagão da Babilônia. Até quando entrou o rei Ciro e os enviou de volta para a terra de Israel. Então que possamos, como exemplo de Daniel, não se contaminar com esse mundo, com as más companhias. Possamos seguir o exemplo dele, de fé em Deus, no verdadeiro Deus, o Eu Sou, amém? O El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, amém? Através do exemplo de Daniel e de seus amigos, vemos o modo como um jovem pode se manter firme, sem se contaminar. Você, jovem, será forte se permanecer firme na palavra de Deus e vencerá o mal. Busque seguir a receita dada nas Escrituras, aprendendo a ser mais parecido com Cristo. Ele é a cura contra o maior mal no mundo. Amém? Essa é a mensagem do vídeo de hoje. Espero que possamos ficar firmes na nossa fé em Cristo Jesus, né? Venha o que vier, custe o que custar, porque viver neste mundo não é fácil. Jesus mesmo disse lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que teríamos aflições, mas devemos ter bom ânimo, seja em qualquer que for a situação. Aqui Daniel e seus amigos foram para um país desconhecido e lá eles fizeram a diferença. E lá eles se manteram firmes em Deus. E daí, se vocês pegarem, porque Daniel vai até o capítulo 12, meditem nesse livro, que tem várias profecias, inclusive do fim dos tempos, que Jesus, né, o próprio Deus, sinalizou ele, com referência ao fim dos tempos. Pegue o capítulo, medite. E ali vai ter interpretações do sonho do rei. O rei também vai se converter,
vai reconhecer que somente o Deus de Daniel é o Deus único. No entanto, que Deus chama ele de meu servo, Nabucodonosor, porque quando um país, uma nação, como foi no caso de Israel, desobedeceu, é levantado um governante, um juiz permitido por Deus para julgar aquela nação. E eu creio que é isso que está acontecendo com o Brasil, porque o Brasil é um povo idólatra, né? Tirando aqueles que se converteram a Cristo Jesus, assim como eu, né? Então Deus levanta um governante para julgar aquela nação idólatra, para reconhecer que somente há um Deus, único Deus de Israel, o Senhor dos Senhores. E Deus está julgando o Brasil. Mas aquele que permanecer firme, como foi Daniel e seus amigos, na fé em Cristo Jesus, jamais será abalado, como os montes de Sião, como está escrito no Salmos 125. Amém? Quero orar pela sua vida, para não me estender muito nesse vídeo, mas esse é o recado. O recado foi dado. Devemos ser que nem Daniel, permanecermos firmes em Cristo Jesus. Mesmo que custar a nossa vida, devemos falar em tempo, fora de tempo, como o apóstolo Paulo disse ao jovem Timóteo. Devemos pregar a palavra em todos os momentos, não sermos omissos. Não adianta assistir o vídeo, assistir tantos vídeos aqui do canal, né? E não colocar tudo que for ensinado aqui em prática. Devemos ganhar almas para o reino de Deus. Essa é nossa missão, depois que nos convertemos a Cristo. Devemos levar pessoas, vidas para Jesus. Falar de Jesus, mesmo que as pessoas rejeitem. Foi o caso aqui de Daniel e de seus amigos. Mas Deus os guiou. Em tudo que eles fizeram ali, se mantiveram firmes. E é assim que devemos fazer. Nos manter firmes na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua vida neste momento. Pai, obrigada pela tua palavra. Que as pessoas ao assistirem esse conteúdo sejam preenchidas pelo teu poder, Pai. Que elas se convertam dos maus caminhos, Pai. Possamos seguir o exemplo de Daniel e seus amigos, não se contaminar, Pai, com as iguarias oferecidas por esse mundo. Porque aqui, no texto que lemos de Daniel, as iguarias do reinado da Babilônia significam o mundo. Tenha misericórdia de nós, que possamos ficar firmados em Ti, venha o que vier, custe o que custar. Abençoe a cada inscrito do canal, suas vidas, que eles possam, meu Deus, se fortalecer dia após dia em Ti, assim como eu também, minha família. Os dias são maus, como diz a Tua palavra, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Abençoe, meu Deus, teu povo Israel, abra os olhos espirituais deles, para que eles venham se converter a Ti, Pai, venham se entregar a Ti. Meu Deus querido, meu Pai amado, livra-nos de todo e qualquer pecado, de todo e qualquer orgulho, que possamos fazer Sua vontade, Pai, sempre. Nos dê saúde. Obrigado pelo milagre, Pai, que é a nossa vida, por nos mantermos em pé, por nos dar o pão de cada dia, por não nos deixar faltar nada em nossa mesa. Só temos que Te agradecer por suprir toda e qualquer necessidade nossa. Obrigada por tudo, meu Deus. Que esse vídeo se estenda para as vidas que ainda não Te conhecem e para aquelas, meu Deus, que Te conhecem, que elas possam assistir esse conteúdo e venham, meu Deus, a se fortalecer na fé, Pai, porque esse intuito do canal, estender a mais pessoas
para que elas saibam que somente o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. Obrigada por tudo, meu Deus. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada pela família que temos. Obrigada pelo emprego que temos, pela porta aberta. Obrigada. E aqueles que ainda estão em busca de uma porta, que o Senhor abra as comportas do céu para essas pessoas possam buscar ali o seu sustento, meu Deus. É que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Não deixe de compartilhá-lo com amigos, parentes, conhecidos nas suas redes sociais. Também não deixe de comentar, um comentário é muito importante o que vocês acharam desse vídeo. Amém? Essa é a mensagem, que possamos ser como Daniel e seus amigos, não nos contaminar com este mundo, e sim fazer a vontade de Deus para sempre. Amém? Deus abençoe vocês, fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.